Contratar um técnico errado pode transformar o sonho da tua casa num pesadelo. Hoje eu vou te dar 10 sinais que indicam que este técnico que você quer contratar, não é bom, só vai dar dor de cabeça e trazer problemas. E se já passaste por alguns desses problemas com alguns técnicos profissionais da área de construção em geral, com certeza vais identificar. Eu sou Angelo Oliveira e neste vídeo eu vou te ensinar 10 sinais que vão indicar, antes mesmo de contratar, se um técnico é bom ou não, se vale a pena contratar ou não, evitando assim prejuízos financeiros, atrasos ou frustrações durante a obra. Então já subscreva aqui o canal para receber mais vídeos como este. Número 1. Falta de organização. Se alguém diz que trabalha há 10 anos, uma década em alguma área, mas não tem as ferramentas básicas para trabalhar, não tem as máquinas, os instrumentos de trabalho da profissão que ele tem executado nos últimos 10 anos, já deve te dizer alguma coisa sobre a organização deste profissional. Porque, pensa comigo, não é normal eu faço algo como sustento, como trabalho durante uma década, ou qualquer que seja o tempo que o profissional disse, normalmente é uma década, curiosamente, todos trabalham há mais de uma década, mas não está devidamente preparado com as ferramentas que lhe permitem, ou que são, na verdade, os instrumentos para executar o seu trabalho. Isso demonstra uma séria falta de organização que vai, com certeza, transportar para a sua obra. Ou não faz este tipo de trabalho com tanta frequência, o suficiente para justificar ter estas ferramentas e por isso não é tão experiente neste trabalho. Porque é muito comum encontrar técnicos que dizem que eu sei fazer tudo, e é um dos pontos aqui neste vídeo também, eu sei fazer tudo, eu vou fazer isso, eu sei fazer isso, entendo aquilo e aquilo, mas não consegue dizer uma ferramenta que ele tem, duas ferramentas que ele tem para fazer aquele trabalho que você está a contratar. O ideal, que eu recomendo sempre nos vídeos, é contratar um especialista ou alguém que faça aquele trabalho como principal função. Essas pessoas geralmente estão mais organizadas e preparadas para fazer os trabalhos que você quer contratar. Não vá por aqueles que não apresentam esta organização logo de início, porque com certeza vão transportar para a sua obra. Ou seja, vão transportar esta desorganização para a sua obra. Número 2. Não consegue mostrar fotos ou referências dos trabalhos que já fez. Hoje em dia, qualquer profissional registra fotos dos seus trabalhos, nem que seja num telemóvel. Pode não ser um portfólio muito bem organizado, mas nem que seja num telemóvel, todos fazem isso. Isto porque isso é uma parte importante de ganhar clientes. Os clientes sempre vão solicitar, ok, eu preciso disto, já fizeste algo parecido, e é sempre importante ter esta referência, já fiz isto, isto, isto. Pode ser que nunca tenha feito especificamente aquilo que você solicitou, mas se estiver dentro da mesma alçada, dentro da mesma área, ele é bem provável de conseguir. Basta que mostre as referências e os trabalhos que já fez para te passar esta confiança. Então, se um técnico não consegue produzir referências dos trabalhos que ele já fez ao nível mais básico, ou seja, fotografias simples, isso já deve dizer alguma coisa sobre este técnico. Ou não tem nada para mostrar, ou está a esconder uma falta de experiência neste trabalho. Isto é comum um advogado não conseguir citar casos anteriores que lhe deram ou que dariam experiência para defender o seu caso e dizer simplesmente confia, eu consigo. Aí você não sabe se ele trabalhou com casos similares ao seu, não sabe se ele é capaz, porque você não tem bases nenhumas para avaliar se ele realmente vai conseguir fazer isto ou não antes de contratar. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter que esperar para ver. Literalmente esperar para ver. Mas obviamente só depois de pagar. E ali dor de cabeça já vem com a dor de bolso. Número 3. Aquele que diz que faz tudo, o famoso faz tudo. É normal que algum técnico, pelo tempo de experiência, ou empreiteiro, na verdade, serve também para empreiteiros, todos os pontos que eu vou citar aqui, é normal que tenha domínio sobre muita coisa por causa do tempo que vai trabalhando. É normal que muita coisa aprendeu a observar, muita coisa aprendeu a ajudar outros. É normal, é extremamente comum isto acontecer. No entanto, ser especialista é uma coisa diferente. Quando alguém apresenta-se como um faz-tudo ou como alguém que entende de tudo, é muito comum, mas também deve apresentar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Por quê? Para alguém ser especialista numa matéria, é preciso dedicação e tempo. É preciso realmente trabalhar naquilo por algum tempo para conseguir atingir este nível de especialista, este nível de maestria para executar aquele trabalho. Pense comigo.
Dentro da construção civil nós temos muitas áreas: serralharia, soldadura, pedreira, carpintaria, temos muitas áreas, não vou aqui citar todas, mas temos muitas áreas. E para ser mestre em cada uma delas é preciso dedicar muito tempo. Então é normal que algum profissional tenha um ponto forte e um ponto fraco. Então quando alguém vem e diz: eu sou forte em tudo, eu consigo fazer tudo, já deve ser algum indicativo de que esta pessoa não é a mais honesta, porque é preciso dedicar horas para entender. Então, se ele não consegue dizer com honestidade: eu sou mestre nisso, 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 aquilo eu entendo, aquilo eu não entendo, ou até eu trabalho com alguém que entenda, eu tenho a minha equipa e nós trabalhamos com isso, tenho o meu serralheiro, tenho o meu soldador, por ali. Estas divisões assim de trabalho que acontecem muito em equipas de construção. Se este técnico que você quer contratar não consegue apresentar este nível de organização e este nível de honestidade, já deve dizer alguma coisa sobre a qualidade do trabalho que ele vai apresentar. Porque pode ser que ele não vai contratar alguém, vai fazer ele mesmo, e pode ser que ele não seja tão bom quanto ele pensa, ou pode estar a testar, ou estar a aprender com o seu trabalho. Mas no final, você que vai pagar pelo retrabalho. Isto é como um advogado dizer que eu sou especialista em direito civil, trabalhista, divórcios, tributário, empresarial, tudo isso ao mesmo tempo, sem o tempo de experiência a fazer jus ao tempo que teria que dedicar para ser mestre e especialista em cada uma dessas áreas, considerando que isso exige estudo e realmente prática, para que seja algo provável, que seja provado por referências e histórico de trabalho. Número 4. Não cumpre horários logo na fase inicial. Se já no início o técnico atrasa, desmarca compromissos sem justificativas plausíveis ou no mínimo dos mínimos fortemente compreensíveis, desmarca em cima da hora, enfim, qualquer coisa que demonstre uma falta de respeito e compromisso com o seu tempo, isso já mostra uma falta de compromisso que com certeza vai transportar para o seu trabalho, porque no princípio, na fase da conquista do cliente, é normal que os técnicos, que muitos profissionais apresentem-se de certa forma a ganhar confiança. Mas, se isso começar a acontecer logo no início, já é um sinal que você deve ter em alerta, não levar as desculpas tanto em conta, porque depois de pagar, este problema de atrasar vai ser levado para a sua obra. A sua obra corre o risco de atrasar e os seus planos. Imagine que você foi fazer uma reforma para uma casa onde você vai entrar ou quer construir e já contou com um prazo, combinou com o pedreiro, combinou com o empreiteiro, quero 1 ano, ok? Mas ele já demonstrou que não consegue cumprir sequer horas. Quem lhe garante que vai cumprir anos ou 1 ano de trabalho para entregar aquilo que você realmente está à espera e a se preparar para usufruir ou para receber neste período? Número 5. Não solicita projetos ou faz orçamento sem medição. Trabalhos sérios exigem medições com base em projeto ou, no mínimo dos mínimos, um levantamento bem feito. Orçar no olhômetro, ou seja, medir com o olho, como muitos fazem, é chegar em algum lugar, simplesmente ter uma vista toda, show. Vai precisar de X baldes daquilo, X sacos daquilo, X peças daquilo. Leva a muitos erros. Medir no olho leva a muitos erros. Podem ser materiais a menos, materiais a mais, contas mal feitas, enfim, custos extras que não estavam previstos. São aquelas situações que você vai fazer a obra, vai fazer um trabalho, o técnico deu uma lista de materiais, você deu aqueles materiais, forneceu os materiais, comprou os materiais e entregou, mas no meio do mês, no meio do trabalho, ele liga: senhor fulano, vamos precisar disso, disso e aquilo. E tu vais: olha, tu disseste que tudo que tu precisavas estava ali. Sim, mas faltou alguma coisa aqui ali. Isso acontece muito. Você já planeou o seu mês, já planeou a sua semana, já fechou o seu orçamento, não tem dinheiro infinito para gastar assim constantemente, de acordo com os devaneios ou, diria, os erros do técnico, mas vão acontecer tudo porque o técnico não fez um levantamento bem feito, bem informado, não solicitou projeto. Então estas coisas vão sim acontecer, então tenha atenção com técnicos que venham e não fazem os levantamentos, não solicitem informações da forma correta. Número 6. Orçamentos baixos demais. É muito tentador, em muitos casos, ir para o que cobra menos. Mas, como eu falo sempre aqui nesses vídeos, não vá pelo que cobra menos, porque isso pode esconder um custo que você vai pagar, provavelmente em dobro. Sempre que estiver a fazer um trabalho, sempre que estiver a precisar de um trabalho, não cometa o erro de ficar por uma única fonte
daquele trabalho, ou seja, um único prestador. O ideal é que você consulte vários para conseguir ter uma média, para conseguir entender o que cada um oferece, das diferenças de cada um e assim tomar a melhor decisão. Não vá apenas pelo que for mais baixo, porque este mais baixo, se você tiver uma média, pode estar a esconder erros que vão aparecer mais tarde. Pode ter falta de material, pode ter falta de experiência, ou pode ser simplesmente que ele não fez um orçamento ou um levantamento bem feito e ele próprio não sabe dos orçamentos ou dos trabalhos ou dos materiais ou das ferramentas que ele vai precisar. E aí cai naquelas situações. Chegou a meio do caminho, precisa de mais material, não tem. Ou chegou a meio de caminho, viu que o orçamento que ele deu não está lá muito a seu favor, tem que pagar aqui o ajudante, tem que pagar ali o outro técnico. O que é que faz? Simplesmente desaparece para não gastar mais dinheiro e lhe deixa com um problema para resolver. Como em outros casos, pode significar, no caso de você contratar um trabalho com material, ele está a comprar um material de baixa qualidade. Pode estar a obter, tem como fonte os materiais e as ferramentas um fornecedor de baixa qualidade. Este é o trabalho que ele está a lhe vender. Ou seja, um material de baixa qualidade que você vai utilizar e você vai sofrer e talvez você vai pagar para substituir por um de melhor qualidade. Ou até etapas ou custos escondidos importantes. Em suma, são coisas que só aparecem depois, mas você é quem vai sofrer com isso, você é quem vai pagar a conta. Duas vezes. A primeira para fazer o mal feito, a segunda para desfazer o mal feito, refazer o bem feito. E isso leva-nos diretamente ao ponto número 7, não discriminar o orçamento devidamente. Aqui depende muito dos casos, depende muito dos trabalhos que vão ser executados. No entanto, é sempre ideal que o técnico, o profissional, o empreiteiro apresente a lista discriminada daquilo que é o preço total, o que é orçamento e o que é mão de obra. Assim você consegue não só ter melhor visibilidade daquilo que é o que está a receber no orçamento, isto é, como também fazer a melhor negociação. Realmente há pontos que não convém negociar por causa da qualidade dos materiais, por exemplo, se ele apresentar uma lista de materiais de qualidade que custem um pouco mais, negociar sobre isso significa baixar a qualidade dos materiais. Outros pontos pode ser a mão de obra, que tem que ver realmente com o técnico, pode ser que ele está devidamente organizado, tem as ferramentas todas, e essas ferramentas custam dinheiro sim e são necessárias para executar aquele trabalho da melhor forma. Então, há certas partes que não convém negociar, outras partes que dá para negociar, é só ver com o profissional. Mas só vai conseguir fazer isso quando o profissional apresentar o orçamento desta forma. A minha mão de obra é X, o material é X. Também, obviamente, apresentando as fontes do material. No entanto, quando o profissional vem e diz, só preciso de Y para fazer este trabalho, e não diz o que é, acredita que pode estar a esconder muitas coisas e você vai estar a fazer negociações, ou ele próprio vai estar a fazer negociações e descontos que ele não sabe onde vai tirar o dinheiro para colocar de volta naquele desconto. Ou seja, ele pode ter tirado nos materiais e isto já comprometeu um pouco aquilo que era a expectativa dele, quanto também a sua, e ali já complica um pouco as coisas. Então, sempre solicite um orçamento discriminado para que vocês dois tenham total noção do que estão a fazer. Porque é sim bom poder negociar, mas há negociações que colocam e comprometem a qualidade do trabalho. Então é ideal que ambas as partes tenham esta noção. Número 8. Não consegue relacionar o trabalho às etapas e qualidade dos materiais do projeto. Imagine que você vai construir a sua casa, tem o projeto e o técnico não consegue dizer quais são as etapas para executar. Não consegue dizer quais são os materiais que ele vai precisar para executar. Não consegue discriminar em que cada fase, em que cada etapa ele vai usar aquele material, este material. Em suma, se o técnico não consegue explicar quais são os reparos necessários, o que ele vai precisar para fazer aquilo, já demonstra uma fraca capacidade de compreensão do projeto ou do problema que lhe apresenta. Pode ser que ele vá descobrir o que é preciso com o tempo e vai adaptando e implementando soluções, ou eu diria testando, não implementando necessariamente, vai testando soluções até alguma coisa funcionar, até alguma coisa colar. Isto está diretamente ligado a um dos pontos dessa lista, não sei se já falei ou não, mas quando o técnico não faz um levantamento apurado, não apresenta um levantamento, o resultado do levantamento, isto é, o relatório do levantamento, feito de forma que ele demonstre este entendimento,
já diz alguma coisa sobre a sua capacidade de análise e resolução de problemas. Porque se ele não consegue analisar devidamente quais as necessidades do projeto, que etapas, o passo a passo para executar este trabalho, obviamente não vai conseguir dizer o que é que ele vai fazer, quais são os materiais que ele vai aplicar. Então, quando você solicitar explicações aos técnicos o que é que o senhor vai fazer, ele não for claro ou você não conseguir entender, das duas umas, pode ser a sua fraca capacidade de comunicação ou pode ser que ele realmente não entende. De qualquer das formas, isto sempre se transforma em custos inesperados e imprevistos que vão comprometer o orçamento que você tinha planeado e o prazo que você tinha à espera, tinha preparado para receber este trabalho. Isto é como quando você vai a um médico com problema de saúde e o médico não consegue explicar como é que vão sair do problema, o ponto A, até o ponto B, a solução, a sua saúde restaurada. Ou seja, simplesmente diz confia. É exatamente a mesma coisa com construção. Estes trabalhos vão impactar diretamente no seu orçamento mensal, na sua vida financeira, isto é, no seu conforto e no seu bem-estar. Você deve entender qual é o passo a passo para sair do ponto A até o ponto B. Se o pedreiro não consegue explicar isto é um problema, porque se você, como a pessoa que está à procura de trabalho, a pessoa que não entende a 100%, que não vive disso, não tem este conhecimento, não tem esta segurança, e o técnico não fornece esta segurança, quem vai fornecer? Se são apenas vocês dois nesta equação. Número 9. Incapacidade de entender o problema ou levantar as necessidades reais do problema. Isto é muito comum e acho que você já deve ter passado por isso ou conhece alguém que passou por isto. Quando o técnico vai lá fazer o levantamento e não faz as perguntas certas, não procura entender qual é o histórico deste problema, se já houve intervenções passadas, não cinge simplesmente aquilo que é medir, olhar o projeto, não, procura entender se foi um trabalho de reforma, por exemplo, se for um trabalho de um reparo pontual, não procura entender quais são as reais necessidades deste trabalho, perguntando o que é que já foi feito, quem já passou por aqui, há quanto tempo, o que é que acontece aqui, aqui para a água, quando chove, tem problemas de eletricidade, o que é que acontece realmente? Ou seja, fazer perguntas para entender o contexto total do problema, o contexto total do trabalho e assim as suas reais necessidades. Porque isso vai levar a umas situações em que ele vai ter uma ideia para a solução que depois não serve por um motivo ou por outro que ele não apresentou como dificuldade ou como um ponto importante a considerar que provavelmente alteraria esta solução. Então, se essa pessoa não tem capacidade de fazer o levantamento da forma correta, ou seja, não basta simplesmente medir o espaço ou analisar o projeto, tem que analisar o que já foi feito antes. Se não tem esta capacidade, obviamente que a qualidade das soluções que ele vai proporcionar, que ele vai recomendar, vão ser também comprometidas. Ou a solução não vai servir, ou a solução vai servir apenas pela metade, ou vão ter sempre imprevistos mais lá para frente. Como exemplo, imagina que você vai a um posto médico com problema de saúde e ele não faz perguntas para entender talvez o histórico da sua família, o seu histórico, há quanto tempo ele dá com este problema, o que é que já fez, já tentou que tipos de medicina, que tipos de medicamento, pratica desporto, não pratica desporto, ou seja, não faz todas as perguntas para entender. Você consegue sentir quando alguém está a fazer um inquérito para chegar até a real fonte do problema ou a testar várias soluções, você consegue sentir isso. Se o seu médico não faz isso, obviamente você vai ficar meio desconfiado daquilo que é a solução que ele está a propor. A mesma coisa acontece na construção. Número 10, reputação negativa. Reputação negativa não é simplesmente quando você ouve que um técnico, um profissional ou um empreiteiro não serve, não presta, é assado, é cozido. Não. Atualmente em Angola, pouca gente, eu me arriscaria a dizer ninguém, entra para a internet ou vai para o Google e pesquisa pedreiro e aparece uma lista de contactos e liga e já estão a fazer contactos para fazer o levantamento da sua casa ou o que for, o que é que seja. Não, geralmente acontece por recomendações. É você que vai ligar ao seu primo, a um conhecido, a um familiar, qualquer pessoa e pedir uma recomendação. Fulano, tu que construíste tua casa, tu que fizeste a reforma da tua casa, podes me recomendar alguém para fazer este trabalho? Geralmente acontece assim, acontece por recomendações. Então, na altura, no momento de solicitar estas recomendações, certifique-se de que procura entender como foi o processo. Essa pessoa cumpriu prazos? Essa pessoa cumpriu a sua palavra? Esse profissional cumpriu o contrato? Respeitou aquilo que eram as suas decisões? Respeitou o orçamento? Apareceu na obra com frequência? Trabalhou realmente na obra? Não desapareceu, como muitos fazem? Atendia o telefone quando chamado?
Enfim, procure entender como foi a experiência desta pessoa, porque em muitos casos acontece que o técnico entregou um bom trabalho, mas falhou no prazo. Falhou no prazo, mas respeitou o orçamento. Entregou um bom trabalho, mas não respeitou o orçamento. É sempre uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Ainda tem boa pessoa, faz muito bem, aparece todo dia no trabalho, mas não entrega a tempo. Procure sempre entender como é que foi a experiência desta pessoa, para entender como esta recomendação pode afetar a sua vida. Pode ser que você precise de alguém que respeite prazos, pode ser que você esteja a precisar de alguém que respeite orçamento, alguém que simplesmente atenda o telemóvel. Pode ser uma série de situações, uma série de pontos. No entanto, quando for buscar recomendações de pessoas próximas que tiveram experiência naquilo que você está a precisar agora, não vá simplesmente pela palavra da pessoa. Procure entender o processo, procure entender como foi a experiência para você saber e avaliar se este técnico, junto destes 9 pontos acima, fazem sentido para si e se vão servir realmente para o seu problema. E foi isso. Estes foram 10 sinais de que um técnico vai dar dor de cabeça, vai dar problemas. Você pode identificar antes mesmo de assinar a linha, antes mesmo de fazer o primeiro depósito. É sempre melhor perder um técnico hoje, perder tempo a procurar um bom técnico hoje, do que perder tempo e dinheiro amanhã. E se já passaste por alguma experiência negativa com algum técnico, algum profissional da construção, deixa aqui nos comentários, vamos partilhar experiências e assim ajudar mais pessoas a não caírem nestes mesmos problemas, nestas mesmas situações que podem ser identificadas com antecedência. E se quiseres mais dicas de construção, este é o canal certo para ti. Eu sou o Engenheiro Oliveira e se gostaste deste vídeo, deixa o seu like, subscreva no canal, partilhe o vídeo com quem precisa desta informação, porque é assim que o YouTube entende que isto é um bom conteúdo, vai recomendar para mais pessoas, incluindo para você das próximas vezes que nós publicarmos vídeos aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo bloco.